Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Fabrício e neste vídeo vamos fazer uma análise nos indicadores da empresa Home. Iremos analisar os indicadores fundamentalistas, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento e verificar o preço justo da Home segundo a fórmula de Benjamin Graham. Mas antes de iniciar nossa análise, eu gostaria de agradecer você que já é inscrito aqui no canal. Atualmente, nosso canal conta com 6.117 parceiros e gostaríamos de em breve atingir a marca de 10 mil inscritos. E só chegaremos neste número se você que ainda não é inscrito dar uma forcinha e contribuir clicando no botão inscrever-se. Também convido todos a deixarem o joinha e o like neste vídeo e ativarem o sininho de notificações. Falaremos agora da empresa, que ela é de renome internacional e os produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e também exportados para todos os continentes. A Home ela fornece para os mais variados setores da indústria, como aeronáutica, defesa, fabricantes e fornecedoras de cadeia automobilística, bens de consumo em geral, máquinas e implementos agrícolas e máquinas e equipamentos industriais, com qualidade, tecnologia e confiabilidade. A Home ela conta com 13 unidades Fabris, então são 13 fábricas, sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha. E dessas 13 fábricas, 5 são de montagem final de máquinas industriais, 2 de fundições, 3 de usinagem de componentes mecânicos, 2 para fabricação de componentes de chapas de aço e uma planta para montagem de painéis eletrônicos. E para começar a falar sobre a Home, iniciaremos pelo ticker da ação, que o ticker é ROMI3. Este ticker é de uma ação ordinária. A Home tem valor de mercado superior a 992 milhões. O número de ações, somando todas as ações da empresa, é superior a 73 milhões e a Home é do setor de máquinas e equipamentos industriais. O preço do ativo, Home 3, na data da gravação deste vídeo, estava em R$ 13,54. A Home tem média de negociação ao dia superior a 3,8 milhões e a variação do ativo nos últimos 12 meses chegou na mínima de R$ 11,10 e o valor máximo R$ 20,19. A Home teve um lucro líquido nos últimos 12 meses superior a 203 milhões. E vamos aos indicadores. Iniciaremos pelos indicadores fundamentalistas. O primeiro indicador fundamentalista que avaliaremos é o PL, que é o preço sobre lucro, que no caso da Home está em 4,88. Este indicador ele nos dá o tempo em anos que o investidor teria seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído em forma de dividendos. Lembrando que quanto menor estiver este indicador, é melhor. Na minha análise, PL entre 1 e 5 são excelentes. Entre 5 e 8, para mim é aceitável. E acima disso, é um ponto de atenção. Mas lembrando que em empresas novas e de crescimento o PL sempre vai ser alto, então isso tem que ser levado em conta. E fujam de empresas que tenham PL negativo. O nosso segundo indicador fundamentalista é o Dividend Yield, que é o dividendo pago, a média de dividendo pago nos últimos 12 meses. Este indicador ele representa a rentabilidade relativa dos dividendos nos últimos 12 meses, conforme eu já mencionei, e é calculado levando-se em consideração quanto cada ação gerou de lucro com os dividendos sobre o valor dela mesma. Então, quanto maior for este indicador, melhor. No caso aqui está em 7,2%. Então, nos últimos 12 meses, a Home pagou 97 centavos de dividendos ao acionista. O nosso terceiro indicador fundamentalista é o EV sobre EBITDA, que no caso da Home está em 5,98. O resultado deste indicador é considerado em anos. Quanto mais baixo, menos tempo uma empresa leva para ter o retorno do seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Então, quanto menor for este indicador, melhor. Aqui no caso, está abaixo de 10, para mim é um excelente EV/EBITDA. E o nosso quarto indicador fundamentalista é o LPA, ou lucro por ação.
Ele é considerado muito importante, pois ele apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ação. Isso quer dizer que para cada ação que a empresa possui, ela gera um resultado líquido, né? Ela gerou um resultado líquido. Então, quanto maior for esse resultado, melhor. No caso da Home está em 2,78. Poderia ser mais alto? Poderia, mas está no positivo. E o nosso quinto e último indicador fundamentalista é o PSR, Price to Sale Ratio, que em português significa índice de preço em relação à venda. Quanto menor o número, melhor o resultado. Um indicador abaixo de 1 é considerado ótimo. No caso aqui da Home está em 0,68, então, conforme dito, está ótimo. Falaremos agora dos indicadores de rentabilidade. Mas antes, novamente gostaria de reforçar meu convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que novas análises forem postadas. O nosso primeiro indicador de rentabilidade é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior o ROI de uma empresa, melhor, pois ele demonstra que a gestão da empresa tem sido cada vez mais eficiente em gerar lucro. Para mim, o ROI é ideal quando é acima de 15%. Como podemos observar, desde 2019, o ROI da Home ele vem acima de 15%. Agora, em 2022, está em 21%. Então, excelente ROI da empresa. O nosso segundo indicador é o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Ele considera a capacidade que a empresa tem de gerar lucro quando é considerado tudo que já foi investido nela. Em nossa análise, quanto maior, melhor. No caso aqui, está acima de 10%. Então, como podemos ver na série histórica, está entre os maiores patamares aí do ROI da empresa, né? Ela teve a partir de 2020 ali, a partir de 2019, vem com um ROI crescente. Agora em 2022 ainda está abaixo de 2021, mas mesmo assim um excelente indicador. E o nosso terceiro indicador de rentabilidade é a margem bruta. Este indicador ele mede a rentabilidade da empresa, ou seja, qual o percentual de lucro que a empresa ganha sobre cada venda. Então, quanto maior for, melhor. Como podemos ver aqui, desde 2016, a empresa, né, a Home, ela tem uma excelente margem bruta, o que é muito bom. Falaremos agora da margem líquida, que é o nosso quarto indicador de rentabilidade. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter boa parte da receita em lucro líquido. Dessa forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. É ideal quando está acima de 10%. Então aqui, como podemos ver, desde 2018, ela vem mantendo a margem líquida acima de 10%, o que é muito bom. E o nosso quinto e último indicador de rentabilidade é a margem operacional. A margem operacional ela permite avaliar a capacidade de um negócio de gerar bons resultados. Margens altas indicam que a empresa está tendo boa parcela de lucro e significa que é eficiente, pois consegue gerar um maior lucro operacional com sua receita líquida. Então, quanto maior for, melhor. Como podemos ver aqui, desde 2019, também mantém-se acima de 10%, o que é uma excelente margem operacional. E para finalizarmos os indicadores, falaremos dos indicadores de endividamento. O primeiro indicador que avaliaremos é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Agora, em 2022, está em 0,61. Mas o que significa, né? Então, quando este indicador ele estiver muito alto, é um sinal de alerta, pois indica que a empresa tem gastos elevados com pagamentos de juros. Quanto menor estiver esta relação, melhor. No caso aqui, como podemos ver, nunca atingiu 1%, então vem mantendo a dívida, né, controlada. E o nosso segundo indicador de endividamento é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. O seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida no cenário que o EBITDA ele permanece constante, né?
Se o resultado for abaixo de 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar as dívidas em um bom prazo. Quanto menor for este indicador, melhor. Ideal que seja abaixo de 2. Então, como podemos avaliar em 2021 e agora em 2022, está dentro do ideal, está abaixo de 2. E o nosso terceiro e último indicador de endividamento é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar as dívidas no curto prazo. Quando o resultado do indicador é igual a 1, é considerado como ponto de equilíbrio de rendimentos igual aos custos. Então, a empresa tem exatamente o valor de recursos necessários para cumprir com as obrigações e dívidas do curto prazo. Já no caso de ser maior do que 1, como é o caso aqui em 2022, que está 1,94, é um indicativo de que a empresa conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros no curto prazo. É ideal que seja maior do que 1, quanto maior, melhor. Se superior a 1,5, é excelente. Como podemos ver aqui, desde 2016, a Home não tem problemas com quitar dívidas, né? E conforme mencionado no início do vídeo, falaremos agora do preço justo do ativo. Aqui, a metodologia utilizada leva em consideração somente a fórmula de Benjamin Graham, que é do livro Investidor Inteligente. Na fórmula, utiliza-se o VPA, que no caso da Home 3 está em 13,24, e o LPA, que é o lucro por ação, que no caso da Home está em 2,78. Esses valores eles são multiplicados pelo índice criado por Graham, que é 22,5. E na sequência faz a fórmula, né? Faz a raiz quadrada. Então, pessoal, segundo esta fórmula, o preço justo deste ativo seria de R$ 28,78. Então, podemos dizer que este ativo tem potencial de rentabilidade, né? Levando em consideração que o preço justo seria R$ 28,78 e o preço atual R$ 13,54, teria um potencial de rentabilidade de 113%. A letra não saiu muito boa aqui, mas deu para entender. Então, é um excelente ativo para o longo prazo. Então, como puderam ver, este ativo ele tem bons indicadores fundamentalistas, tem bons indicadores de rentabilidade. A Home ela tem a dívida controlada e tem boa margem de segurança quando analisado o preço justo. Se você tem Home em sua carteira, comente aqui abaixo. Qual o seu preço médio? Está comprando mais? Acredita que a empresa irá prosperar no longo prazo? E este foi mais um conteúdo aqui de nosso canal. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito em nosso canal e nas redes sociais, eu aproveito para deixar este convite. Clique em inscrever-se aqui embaixo e nas outras redes sociais me adicione como amigo. Vamos crescer juntos. Um grande abraço a todos.